facilmente seria atingido. Mas eu preciso de 1/3 da Câmara, mais 1/3 no Senado, para uma CPI mista. Recapitulando, uma CPI na Câmara dos Deputados precisa da assinatura de 171 deputados federais. Ok? Presta atenção. E no Senado, quantos eu preciso? 27 senadores. E agora, se for uma CPI mista, eu preciso de 171 deputados mais 27 senadores assinando o requerimento. Ok? Então, repetindo, CPI mista só na esfera federal do Poder Legislativo brasileiro. Junção de 1/3 da Câmara mais 1/3 do Senado. Ok? Importante, não acabei ainda o texto, vou voltar para o texto. É dito ainda, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Importante. Meus amigos, prazo determinado. Quer dizer que eu posso fazer uma CPI para investigar durante 90 dias, 120 dias? Posso. Então, esse prazo certo, normalmente é delimitado nos próprios regimentos internos ou na legislação vigente. Costuma-se atrelar a investigação inicial a 90 dias, 120 dias, ok? Esse prazo inicial pode ser prorrogado. Então é importante, presta atenção. Prazo certo, eu limito a quantidade de tempo de funcionamento de investigação da CPI. Agora, presta atenção. Essa limitação pode ser inicialmente por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, 90 por mais 90, 120 por mais 120. Importante para fins de prova da ordem e concurso. O prazo final de uma CPI deve-se ter com o final do mandato. Final do mandato. Lembra? Deputados, 4 anos. E os senadores, quantos anos? 8 anos. Ah, quer dizer que o mandato dos senadores é de 8 anos. Para evitar problemas, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que o correto seria o término de uma legislatura. O professor está confundindo. Não. Inicialmente, os doutrinadores entendiam que a CPI devia vigorar, valer, ter o seu prazo por um mandato. Deputados, 4 anos, senadores, 8 anos. Mas com o tempo, avançou-se nesse entendimento de limitar. Limitar a quanto? A uma legislatura. Presta atenção. Uma legislatura é um período de 4 anos. Então podemos afirmar hoje, tendência da doutrina majoritária e também da jurisprudência, uma CPI vigorará por no máximo uma legislatura, período de 4 anos, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. É lógico, meu amigo, direito não é ciência exata, então pode ser que o doutrinador caminhe para um lado, caminhe para o outro. O que é importante para nós? Que você tenha em mente que o prazo é certo. Isso vai cair na prova. Quantos dias? Isso não vai cair. Agora presta atenção. CPI investiga por um prazo certo. E o que mais? Agora presta atenção. Foi dito ali. Investiga um fato determinado. Daí vem a pergunta. Professor, o que é fato determinado? Meus caros, fato determinado, eu vou delimitar, pelo menos, o que foi feito, onde foi feito, quando foi feito. Então presta atenção. Meus caros, fica difícil eu investigar a corrupção no nosso país. Eu não delimitei, tem vários locais onde existe corrupção no nosso país. Eu preciso dizer, olha, eu quero investigar a corrupção no país, envolvendo os contratos de uma determinada empresa pública, com determinados órgãos, no período 2005, 2006, 2007, 2008. Percebeu? Eu disse o que vai ser investigado, onde, ou o que vai ser investigado, e o período de tempo. Então isso, no mínimo, estabelece para mim um fato determinado. Ok? Então presta atenção. Nas provas e nos concursos, vou investigar as falcatruas cometidas pelo governo federal, estadual, distrital, municipal. Aí não dá, meu filho. Eu tenho que delimitar, restringir. Resuminho, meus amigos, fato determinado, prazo certo. Isso precisa constar no enunciado da questão, ok? Fato determinado, prazo certo. Acabou o texto da Constituição? Ainda não, está faltando um pedacinho, presta atenção. É dito ainda, sendo as conclusões da CPI encaminhadas, se for o caso, para o Ministério Público, presta atenção, que promoverá a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então presta atenção, meus caros, é feita a apuração e investigação pela CPI. Chegaram a conclusões, realmente tais pessoas cometeram delitos. O que eles fazem? É feito um relatório da CPI, esse relatório é votado pelos membros da CPI, aprovado o relatório, eles encaminham essas conclusões para quem? Presta atenção, para o Ministério Público.
O Ministério Público é quem vai promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Presta atenção aqui comigo. Responsabilidade civil. O Ministério Público pode ingressar com uma ação civil pública para pegar o dinheiro, pegar de volta o dinheiro que foi desviado ilicitamente. Ou, presta atenção, o Ministério Público poderá ingressar, oferecer uma denúncia, dar início a uma ação penal. Por quê? Porque ilícitos penais estavam envolvidos naquela investigação. Então veja que interessante para a prova. As CPIs investigam algo de interesse do Estado. Perfeito. Chegaram a conclusões. Votaram essas conclusões. O relatório com as conclusões são votados, esses relatórios, essas conclusões. Se for o caso, eles podem enviar para o Ministério Público. Agora, é lógico que eles podem não enviar. A famosa safadeza que pode acontecer. Investiga, 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 todo mundo está envolvido de todos os partidos, o que eles fazem? Eles engavetam, eles não votam o relatório. Então presta atenção você que é eleitor, no seu candidato ou no seu parlamentar. Uma CPI pode investigar e trazer algo de muito importante para a nossa sociedade. Trazer informações que vão municiar o Ministério Público na ação civil ou criminal. Agora, se você está acompanhando uma CPI, aquela CPI rumorosa, investigou um monte de coisa, tem um monte de coisa, nos jornais aparece um monte de gente sendo investigado, e ao final a CPI não vota o relatório, acabou em pizza. Xiii, Marquinho, isso acabou em pizza. Meus amigos, eles podiam investigar, encaminhar para o Ministério Público e não o fizeram. Agora presta atenção, o Ministério Público está impedido de investigar? É lógico que não, meu caro, ele pode investigar e deve investigar. Agora, presta atenção, as provas colhidas pela comissão parlamentar, o Ministério Público não pode chegar lá e tomar as provas. Né? É a separação dos poderes, a independência dos poderes, etc. Agora, nada impede, presta atenção, que as CPIs façam relatórios parciais e encaminhem parte desses relatórios para o Ministério Público. O importante é, se não houver o encaminhamento pelas comissões, esponte própria, pode haver uma nulidade na produção probatória. Então isso é importante, os membros do Ministério Público estão atentos a isso. Não pode um parlamentar pegar provas escondidinhas, que tinham sigilo, por exemplo, e sair correndo, professor do Ministério Público, olha as provas aqui. Não pode fazer isso, não pode. Agora, nada impede que a CPI investigue, ao final, leve para o Ministério Público um relatório dizendo, olha, tais pessoas foram indiciadas, cometeram delitos, etc. Uma coisa importante, esse indiciamento realizado pela comissão parlamentar não vai causar danos ao investigado. Presta atenção, essa CPI ela tem caráter administrativo, então não vai constar na folha corrida do investigado que ele foi indiciado por uma comissão parlamentar de inquérito. É algo que denigra a imagem da pessoa, ok? É lógico que isso serve de subsídio, uma ajuda para o Ministério Público. O indivíduo foi indiciado, sinal que existem provas, né? Porque tem uma assessoria jurídica por trás dos parlamentares também. E tem parlamentares que são ex-promotores, delegados, advogados, pessoas que conhecem, bacharéis em direito, né? Que conhecem o sistema de investigação, ok? Mas é lógico que esse indiciamento feito pela CPI vai ajudar o Ministério Público quando estiver fazendo a denúncia. Olha, inclusive, o indivíduo foi indiciado pela Comissão Parlamentar de Inquérito para reforçar as provas colhidas para o oferecimento da denúncia e até convencer o juiz a receber a denúncia. Ok? Presta atenção aqui. Meus caros, vou fazer uma leitura escorreita, direta, do parágrafo 3º para a gente fechar o parágrafo 3º do artigo 58, que trata das CPIs na esfera federal. Então, presta atenção, eu vou devagarzinho junto comigo. Ó. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Em conjunto, CPI mista, ou separadamente, CPI da Câmara, CPI do Senado. Mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Na Câmara, 171 parlamentares. No Senado, 27 senadores. E se for em conjunto, a somatória de 171 mais 27. Para apuração de fato determinado, por prazo certo, presta atenção, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Meus caros amigos, é muito importante no concurso público, seja qualquer que seja o concurso público, em especial na prova da ordem do CESP Nacional, ou o pessoal de Minas Gerais, que tem uma prova em separado por enquanto, ler esse texto mais de uma vez. E além disso, entre no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br,
Ponto